Oi, pessoal, muito boa tarde. Nós estamos começando aqui mais um Diálogo, episódio 103, hoje falando sobre autogestão, sempre às terças-feiras nesse horário. Hoje é dia 21 de maio, a gente está falando ao vivo, direto da Vila Madalena, aqui em São Paulo. E hoje eu tenho comigo duas convidadas que estão aqui do meu ladinho, virtualmente do meu ladinho. Está aqui a Isabela Martins. Tudo bom, Isa? Olá, tudo bom? Boa tarde, Mal. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. A Isa está em Obrigada. Atibaia, né, Isa? Diretamente da grande cidade de Atibaia, Interior de São Paulo. interior de São Paulo, terra do morango, Terra da do Asa Moura. Delta e de muitas outras coisas mais. Muito bueno. E aqui no estúdio está a Iracema comigo também. Oi, Ira. Hello, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Iracema está de cubículo novo, a gente está no estúdio novo aqui na Vila Madalena, ela está bem aqui do meu ladinho. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. A ideia hoje, eu queria propor uma... Além da revisão, vamos dizer, tradicional que a gente faz aqui dos nossos webcasts, do processo que a gente está desenvolvendo, e eu vou trazer a revisão para cá, eu queria propor uma reflexão em cima do que a gente chamou aqui de atividades, né? Deixa eu pegar rapidamente o nosso modelito aqui e tentar trazer para a nossa tela o que a gente vem falando, né? Ao longo do tempo, ao longo dos últimos episódios, a gente vem falando sobre esse modelo de gestão, de autogestão, que ajuda a gente a se organizar, a gerir as coisas que a gente tem para fazer, as demandas do dia a dia e, naturalmente, tirar um pouco da nossa cabeça a preocupação sobre essas demandas para que esse modelo de gestão nos ajude a gerir o dia a dia, né? E ele está baseado nesses passos aqui, né? O primeiro deles é aqui essa parte de coleta que está aqui, a gente falou bastante sobre ela nos episódios anteriores, para que ajude a gente depois a processar essa coleta e a organizar a nossa vida para que a gente possa distribuir atividades ao longo do tempo e essas atividades possam ser feitas de uma forma, vamos dizer, consciente, organizada e sem gerar estresse, ou gerando o mínimo de estresse possível, né? Hoje eu queria trazer, a gente falou bastante sobre gestão dessas atividades em dois dispositivos, basicamente, na agenda, onde a gente aloca tempo para fazer certas coisas, e naquela lista de tarefas, nos gestores de tarefas, onde você pode classificar isso por listas, né, e pode, enfim, gerir isso de alguma forma, seja num bloquinho de notas como esse que eu uso aqui, seja digitalmente no seu computador, no seu telefone ou em vários dispositivos distintos, né? Eu queria trazer uma pergunta para a Ira e para a Isabela que estão aqui, que é o seguinte: qual a maior dificuldade que vocês têm encontrado ao longo do tempo de aplicar um modelo de gestão para conseguir gerir as tarefas e o tempo? Quem quer falar? Iracema. Oi. Diga. Eu acho que, para mim, tem sido conseguir alocar um tempo durante todo o dia para estruturar isso como atividade, prever isso na minha agenda. Então, o que eu percebo é que a correria do dia a dia tira a gente de um momento que é de organização e que nos daria certamente uma tranquilidade para conduzir as coisas, mas a gente acaba sendo atropelado se não cuida. E para mim gera essa angústia, ou seja, eu saio de uma reunião, entro na outra, não botei na agenda, não previ uma série de coisas e isso começa a ocupar minha mente e eu vou me atropelando. Então, as tarefas tomam lugar de uma estruturação mínima e locação de tempo para ela. O fazer atropela o resto do processo, né? Uhum. Se a gente olhar de novo aqui, Ira, vale lembrar, ó, a última dessas atividades é o fazer, que está aqui embaixo, né? Tá vendo? O fazer ocupa esse espaço e é verdade, a gente no dia a dia acaba fazendo muita coisa e esquecendo que a gente tinha que alocar tempo para as outras coisas, né? Isso é fruto de uma cultura bem latina, né? Bem Sim, latina. onde o urgente toma lugar de importante também, muitas vezes. E a gente deixa sempre tudo virar muito urgente. Eu acho que é realmente uma cultura que... E eu vejo da escola do meu filho, como a gente já falou mesmo da agenda, é um incentivo para isso mesmo, né?
E para você, Isa, qual a dificuldade que você vê nesse processo? Concordo com a Ira. Eu acho que a questão de saber priorizar as coisas é um desafio constante. E eu acho que só mesmo com a prática, com as demandas que vão surgindo, que a gente consegue desenvolver um pouco isso. É verdade. No próprio projeto agora que a gente tem conduzido, é nítido, né? A partir do momento que você olha um cronograma, que você tem algo visual para ter uma ideia, você começa a se organizar, priorizar o que está mais próximo, né? Não tem muito porquê a gente pegar um tempo para olhar algo que vai acontecer eventualmente em setembro. Eu acho que esse exercício também de prioridade é bem interessante. Então, nós vamos fazer 2 exercícios aqui, né? Nós vamos fazer o primeiro exercício, está ligado a isso que vocês comentaram, da gente reservar o primeiro espaço de tempo, não para fazer, mas para fazer outras coisas, né? Para organizar, para processar e para coletar, para que a gente não deixe o fazer ocupar o espaço, todo o espaço que a gente tem, né? Daí eu vou recapitular uma coisa que eu acho super importante, que tá ligada aos aspectos de agenda, né? Eu trouxe mais uma vez a minha agenda aqui, vocês veem que a minha agenda é toda colorida, né? Ela está cheia de cores, e eu reservo uma das cores, que é o azul escuro, que está aqui, para atividades que eu chamo de gestão de alta performance, que é exatamente o espaço que eu deixo na agenda, com hora marcada, para fazer as outras atividades que não o executar, né? Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Olha, se você olhar a minha agenda aqui, ó, por exemplo, eu todo dia, é o caso deste apontamento, é o caso deste apontamento, é o caso deste apontamento, eu deixo espaço reservado na minha agenda para pegar os meus e-mails, limpar as minhas caixas de entrada, né? Essa é uma atividade que eu chamo de inbox processing e daily review, porque eu pego as minhas caixas de entrada, eu limpo as minhas caixas de entrada na grande maioria e faço uma revisão rápida daquilo que eu estou fazendo no dia ou que eu fiz o dia anterior. Então, essa é uma hora que eu dedico a isso. É lógico que eu não pego só e-mail, por exemplo, nesse horário. Eu pego e-mail ao longo do dia inteiro. Mas essa é uma hora que a minha agenda me lembra que, se eu não conseguir limpar as minhas caixas de entrada, eu deveria limpar. Nem sempre eu consigo limpar. Quer dizer, às vezes você é vencido pelo volume de coisas que chegam, né? Mas é importante que haja uma alocação de horário para que seja feito isso. Por exemplo, às sextas-feiras à tarde, é o caso dessa atividade, eu deixo quase 3 horas da minha tarde de sexta-feira para fazer o que eu chamo de weekly review, que é uma revisão de tudo que aconteceu na semana, aquilo que não foi feito, ficou pendente, para que eu possa realocar para a semana seguinte e poder ir para o final de semana um pouco mais tranquilo, sabendo que mesmo aquilo que eu não consegui fazer na semana que eu estava, eu vou alocar tempo na semana seguinte. Então, deixar um percentual de espaço em azul na sua agenda, que no meu caso eu chamo de gestão de alta performance, é fundamental para você não ser engolido pelo fazer, para que você pare para pensar sobre o seu processo de trabalho e para que você possa, obviamente, alocar tempo nisso, né? Uma coisa que a gente já conversou também e que eu tenho tido bastante dificuldade é a seguinte: a gente também tem a agenda compartilhada com outras pessoas. Então, claramente, a hora que entra um compromisso em que outras pessoas estão envolvidas, ele vem para a agenda. E o que eu percebo, e como a demanda de agenda de reuniões com outras pessoas é grande, a gente tem que se organizar e dedicar um espaço na agenda para trabalhar o que é individual. Eu acho que esse é um ponto importante que você já destacou e que eu acho que é uma grande dificuldade. Senão, a gente fica com coisas importantes e que, às vezes, são estratégicas, sem locar um tempo que é importante para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. A gente acaba fazendo no picado, e aí a gente prejudica muito a atividade. E outro ponto também, que eu acho que seria tão importante a gente ter, de certa forma, um acesso a isso, a esse tipo de informação antes, porque, por exemplo, quando a gente está na escola, na faculdade, começa a trabalhar, vira um caos, né? A tendência realmente é ter cada vez mais atividades, e com isso deixando as coisas cada vez mais para a última hora, né? O famoso procrastinar. Eu acho que...
Quanto mais você vive, né, Isa? Quanto mais você vive, mais os vetores da tua vida te demandam. Né? Eu até poderia voltar naquele gráfico aqui, quer ver? Deixa eu pegá-lo. Olha só. Foi o primeiro gráfico que a gente fez no nosso primeiro episódio. Quanto mais a gente vive, mais esses vetores da vida demandam. Né? Porque você cria laços sociais cada vez maiores, você cria família, marido, esposa, filhos. Na área profissional, você também cresce, ascende. Quanto mais velho você fica, mais você se demanda também de cuidado. Então, demanda ainda mais. No aspecto educacional, quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada e daí você demanda mais coisas. Então, todos os aspectos eles são cada vez mais demandantes. Então, eles vão entrando com uma avalanche cada vez maior, né? E a gente começa a sentir bem isso a hora que a faculdade vai acabando, né? Essa fase é ótima, porque realmente você vai entrando na vida de verdade, a responsabilidade começa a vir, e aí essa avalanche começa a gerar preocupação. Tanto que o primeiro pico de estresse, eu acho, de uma pessoa consciente é na fase de formatura. Tem a fase de escolha de carreira, né, que é na entrada de faculdade, que é um pico de estresse alto, e depois na hora que você vai para o mercado de trabalho, que aí é um pico de estresse consciente. Né? A Ira quer falar aqui, Ira? Não, quer falar? concordando. Então, só o físico, eu ia brincar aqui, só o físico que a gente, eu acho que diminui de todos os vetores, porque quando você é criança, o físico tem um espaço enorme, né? E quando a gente é adulto, a gente se obriga, porque eu acho que tem uma questão até de dar conta do restante, cuidar do físico. Mas o se obriga, que o que você falou, é que gera demanda de estresse. Porque enquanto você é jovem, criança, teu corpo dá conta de qualquer coisa. Então, ele não te gera demanda consciente, né? Ele te gera... Assim, você simplesmente lúdico, né? usa. Né? Mas na hora que você vai ficando mais velho, você começa a ter demanda consciente. E essa demanda fala, puta, eu tenho que ir para academia hoje, eu tenho que correr hoje, eu tenho que nadar hoje, eu tenho que comer melhor hoje. E quando você é jovem, isso não está na tua agenda, porque você come qualquer coisa, você processa, você faz qualquer coisa, teu corpo responde, e isso gera estresse. Né? Vale a gente, então, esse é o primeiro aspecto que eu comentei, quer dizer, a agenda aqui, ela é fundamental que você consiga reservar espaço de tempo para que você possa fazer outras atividades que não fazer. Né? Planejar, você processar suas caixas de entrada, enfim. Agora, existe um outro aspecto que a Iracema mencionou rapidamente, que está ligado a conseguir separar o importante do urgente. E essa história tem um gráfico que vale a gente fazer aqui, né? Se nós olharmos as atividades que a gente tem para fazer, nós podemos dividir essas atividades em 4 quadrantes, né? E eu vou tentar desenhar os 4 quadrantes aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui não está mostrando bem. Eu vou desenhar aqui. Que doido. Vixe Maria. Eu botei... coisas de tecnologia, né? Eu pus 2 vetores aqui, ó, e ele só apareceu na tela. Mas eu vou chegar lá. Vamos ver. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Congelou a imagem. Pera lá. Vamos arrumar aqui. A gente vai arrumar essa história aqui. Vamos ver se vai agora. Congelou legal aqui. Espera aí, pessoal, que nós vamos arrumar a história. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Que bacana, hein? É o Murphy atacando a gente aqui. Pronto, agora vai. Só se meu iPad saiu da internet aqui. Só pode ser isso. É isso mesmo. Fugiu da internet aqui. Só porque a gente fala, né? Olha lá. Fugiu da internet, meu iPad. Vocês estão conectados aí na internet? Tá funcionando aí, Ani? Tá? Deixa eu ver aqui, pera lá.
Pronto, agora vai voltar aqui já já. Mas o ponto que eu queria resgatar era basicamente o seguinte. Eu vou fazer um gráfico aqui assim que as coisas entrarem no ar aqui de novo. A grande dificuldade, talvez, que a gente tenha ao longo da vida é julgar, é classificar as atividades que a gente tem para fazer no dia a dia, né? E a gente, brasileiro, tem uma dificuldade muito grande de separar o que é importante na vida do que é urgente. A cultura latina, e no Brasil isso é bárbaro, ela tende a tratar só coisas urgentes, porque o incentivo que a gente tem para tratar coisas importantes com antecedência é muito baixo. Isso está ligado à cultura de planejamento, está ligado, enfim, está ligado a vários aspectos da nossa cultura que eu não vou entrar aqui e ficar filosofando em cima disso. Desde né? o estudo para a prova, né? Quando que você estuda? Desde o estudo para a prova, exatamente. Você estuda na boca da prova, né? E de fato você podia estudar ao longo do tempo, em cada aula, poderia ser bem diferente essa história, né, Ira? Então a gente vai criando essa cultura do urgente e que no fundo ela está ligada a esse gráfico aqui que agora eu vou fazer para valer, né? Tá aqui. Se a gente olhar dois vetores, um a gente pode chamar de nível de importância. Eu vou chamar isso aqui de nível de importância, né? O que é muito importante está mais para cima, o que é pouco importante está embaixo, certo? E eu posso chamar de nível de urgência. E o que é muito urgente está aqui, e o que é pouco urgente está aqui, certo? O que eu estou querendo dizer é que o brasileiro ele tende a só fazer as coisas quando elas chegam num nível de urgência elevado. Portanto, se a gente chamar aqui de quadrante 1, não, desculpa, não vou chamar isso aqui de quadrante 1, não. Olha lá. Eu vou chamar isso aqui de quadrante, olha lá. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Pronto, está aqui, ó, certo? O brasileiro ele tende a tratar as coisas sempre no quadrante 3 e 4, que são as urgentes, porque o nível de urgência ele acaba pressionando a gente para fazer coisas. E a gente cria uma cultura de prova de escola. Eu só vou estudar para a prova na véspera da prova, porque aí eu faço a prova e me dou bem, certo? E ao invés de estudar no dia a dia da aula. Eu não vou entrar no mérito aqui se a aula é chata, se é pouco estimulante. Eu não vou entrar nesse mérito, porque esse a gente discute em outra série aqui, que chama Educação Livre. Mas, de fato, a gente é pressionado pela urgência. A urgência que mobiliza a gente. A gente dificilmente faz coisas preventivas. As preventivas, elas estão no quadrante 1 e 2. Qual deveria ser o quadrante que as minhas atividades deveriam se acumular? Qual deveria ser o quadrante? O 1, de alta importância e baixa urgência. Porque é nesse momento que eu vou me concentrar em fazer coisas que são importantes para mim sem a pressão do tempo. Portanto, eu vou ter tempo suficiente para resolver essas questões com calma. Talvez a gente faça isso em situações, me ocorreu agora, de lazer, de viagem, por exemplo. Eu acho que talvez a gente caia um pouco nesse número 1 aí. No trabalho, eu acho que a gente está mais no 3 e 4 mesmo. A gente está. E eu vou dizer, quanto mais para o lado da urgência a gente vai, mais a gente cai para o nível 3, sabia? E o nível 3, ele é péssimo, porque são coisas que são super urgentes, mas muito pouco importantes. E aí você acaba se confundindo um pouco na priorização das coisas. Por quê? Porque aí você está naquele sufoco da urgência e você começa a fazer as coisas e passa a não discernir mais aquilo que é importante do que não é importante. E você acaba caindo num nível 3, que é o pior quadrante de todos. Porque aqui você está fazendo coisas sem parar e muitas delas não são nem um pouco relevantes, nem um pouco importantes. É lógico que o nível 4 é um nível altamente estressante, porque aqui você está fazendo coisas que têm urgência enorme e também importância grande. Mas, pelo menos aqui, você está fazendo coisas importantes. Mas a tendência do dia a dia, quando você se deixa
levar pelo dia a dia, pelas atividades do dia a dia, sem parar para refletir, pensar e se organizar, é que você se acumule no nível 3, que são coisas urgentes e não importantes. E é aí que as pessoas começam a tropeçar nas próprias pernas, porque, de fato, aqui ela não só está relegando as coisas no tempo, mas ela está parando de discernir aquilo que ela deveria fazer daquilo que ela poderia deixar de fazer, porque não tem um nível de importância tão alto. Então, essa reflexão sobre os quadrantes, que envolve nível de importância e nível de urgência, ela é de fundamental importância para que você consiga se organizar ao longo do tempo e baixar significativamente o nível de estresse que você tem. E, obviamente, aumentar significativamente a produtividade para que você, ao invés de fazer coisas no quadrante 3 e 4, você possa fazer coisas no quadrante aqui, quadrante 1, né? Que é aquele que realmente acumula as coisas que são importantes e que você tem tempo para fazer com uma certa calma. A cultura brasileira não ajuda em nem um pouco, porque a gente é criado desde pequeno num nível de urgência elevado, né, com a pressão da urgência. A pressão da urgência que mobiliza as pessoas. Imposto de renda. Quando é que as pessoas fazem seu imposto de renda? Na última semana, para não dizer no último dia. Comprar presente de Natal. Comprar presente de Natal na última semana, no dia de Natal, né? Então, as pessoas acabam deixando, sempre com que o nível de urgência, ele simplesmente tome conta do ambiente, né? E quanto mais para o sul da América você vai, mais você tem esse problema. Quanto mais para o norte da América você vai, menos você tem esse problema. Mais as coisas estão concentradas no quadrante 1, e aí não precisa dizer, né? Tem razões históricas, a história explica, a colonização explica, várias coisas explicam, mas não precisa dizer por que, por exemplo, um país como o Brasil e um país como os Estados Unidos, que tem basicamente a mesma data de descobrimento e começaram um processo de desenvolvimento quase que na mesma era, por que a gente está tão distante em termos de desenvolvimento de um país? Porque os caras são muito mais produtivos, porque eles concentram as atividades no nível 1, enquanto a gente está concentrando as atividades no quadrante 3. E assim também as pessoas, as organizações. Quando você cria uma organização que tem cultura de quadrante 3, ela mesma ela é competidora dela mesma, porque isso aqui são pessoas batendo cabeça o tempo inteiro pela urgência. Quando você cria uma organização que tem cultura de nível 1, de quadrante 1, ela é uma organização serena e organizada, que está sempre andando para frente, né? Então, você começa a ter a diferença clara na cultura que se instala, né? E aí o Brasil realmente tem uma grande desvantagem, porque a gente não só nasce e é criado numa cultura de nível 3 aqui, como a gente também tem os nossos grandes símbolos representando essa cultura, né? Então, por exemplo, os governantes respondem através de nível 3, urgência. Pegou fogo na boate lá no sul, né? Pronto, pegou fogo na boate no sul, todo mundo se mobiliza com base no urgente para tratar o importante, né? Ao invés de prever isso, tentar antever, tentar tomar medidas preventivas, criar regras, leis, fiscalização preventiva, que estaria no nível 1, não, a gente deixa ficar urgente, morrer 200, 300 pessoas, e aí a gente começa a tomar. E é o pior momento, né? O pior momento para você fazer isso é a hora que você está pressionado, ou no nível 4 ou no nível 3, por fazer as coisas, né? E aí acabam tendo barbáries das mais variadas. Então, minha recomendação, bom, a primeira reserve espaço na sua agenda. Os meus estão em azul aqui, escuro, ó, estão em azul escuro, para que você possa tratar o processo como um todo, e não só fazer. E a segunda procure discernir aonde você está alocando o seu tempo e as suas atividades, para que você não se concentre no nível 3 e 4 do nosso quadrante e possa planejar com mais calma. E eu acho que a hora que você traz esse olhar de priorização, né, de importância, entra também uma questão que eu acho que a gente, hoje, com o acesso que tem por e-mail a informações, a demandas, a gente também começar a olhar mais claramente o que dá conta e o que não dá, e dizer, olha, isso não dá para mais entrar, porque
Se a gente não tem esse olhar, a gente vai recebendo e não consegue botar um limite nisso. Eu acho que esse olhar dos 4 quadrantes são importantes para a gente, inclusive, ter esse olhar e, quando a gente vê que está apertando ali na urgência, tentar talvez até negociar um pouco, alinhar expectativas, que é uma outra coisa que eu acho que também não se tem uma cultura hoje. A gente, às vezes, deixa estourar e não tenta antes negociar a questão que está urgente ou outras para você ter mais tranquilidade para fazer essa. Então, acho que tem outros 2 aspectos que me chamam a atenção a partir disso. Vale um episódio só sobre isso, eu acho, Iracema, porque você poder escolher do que fazer ou não fazer significa você saber falar não em alguns momentos, né? Falar, olha, isso eu não vou fazer, isso não dá para fazer nesse momento, né? E o segundo que você colocou, são os pactos. São os pactos coletivos, porque, no fundo, não se faz nada sozinho hoje, praticamente. Exatamente. Né? Tem pactos coletivos. Né? Acho que vale um episódio só sobre isso. Quem sabe eu no próximo. Obrigado, tá? Obrigado, Isa. Obrigada, Mal. É a terra do que você falou aí, Itatiba? Não, Atibaia? Atibaia? É a terra do Terra do Terra do morango, morango. da Asa Delta. Da Isabela, Terra da Isabela. da cerveja. Das mulheres bonitas que bebem. Tá certo. Obrigado, tá? Super, muito bom, Mal. Obrigadão. Obrigado vocês que estiveram com a gente. Pessoal, a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo a todos. Até lá.